aqueles que nos acompanham de casa, que sempre têm participado também através do canal Ebenezer Oficial, que é um seguidor, né, já há tempos, que tem se inscrito no canal. Deixa lá o seu pedido de oração também. A gente, nas orações, sempre estamos apresentando as necessidades dos nossos irmãos, para que Deus dê vitória, seja qual for a área. Nós iremos orar por você, sempre nos nossos momentos de oração, apresentando a sua casa, a sua vida e a sua família. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 42 e o 43. Todo louvor seja dado ao nosso único e eterno Deus. Toda honra seja dada ao nosso Pai Celestial. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo de número 42 e 43. Aleluia. Quem encontrou, diga: eu já encontrei. Quem não encontrou, diga: misericórdia. Ó, o povo está abençoado, viu? Diz o versículo 42 do capítulo 12: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Pai santo e poderoso, Deus fiel e verdadeiro, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, que o Espírito Santo do Senhor vai de encontro às necessidades de cada pessoa, cada criança, cada jovem, aonde estiver, que o Senhor leve, Pai, a paz, a alegria, o conforto necessário, em nome de Jesus. Podeis tomar os vossos lugares, queridos e amados irmãos. Meus amados e queridos, igreja do Deus vivo todo-poderoso, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que desde o início de tudo, Deus criou o homem em perfeita harmonia, para viver em paz, e o homem pecou. E de lá para cá a gente vê um desgaste. Nós vemos Deus agindo através de homens que não conseguiram alcançar uma perfeição diante de Deus. Todas as tentativas foram inúteis, porque todos eles falharam de alguma maneira. Esse é o ser humano. Apesar de muito inteligente, apesar de ser muito capacitado, somos dotados de falhas e erros. E o Antigo Testamento, nós vemos as leis sendo implantadas, nós vemos Deus falando através de Moisés, e aí Deus vem falando através dos profetas, e assim, até que então se apresentou Jesus para vir nos trazer uma esperança, que por um período já havia se calado a voz de Deus, e Deus vai enviar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele foi o sacrifício perfeito. E aqui dentro do capítulo que nós lemos esses 2 versículos, nós estamos vendo Jesus fazendo a obra redentora da salvação. Por onde Jesus passava, vidas eram libertas, curadas, transformadas, e por causa disso havia um grande tumulto, tanto de quem ia para receber a palavra, mas também de quem estava enciumado pela obra e o ministério que Jesus estava realizando. Então o que nós lemos aqui, que Jesus, ele está fazendo uma grande obra, até os gregos, né, queriam ouvir Jesus, pessoas, não só os judeus, mas os de longe, por onde Jesus passava, as pessoas queriam se encontrar e ouvir Jesus falar.
E é interessante que Jesus, por onde ele passava, uma grande multidão acompanhava e vidas eram salvas, vidas eram libertas. Os irmãos, se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver Nicodemos, príncipe dos judeus, se convertendo ao Evangelho. Nós vamos ver José de Arimateia também se convertendo, nós vamos ver várias pessoas, tanto da alta sociedade como pessoas simples, se rendendo aos pés de Jesus. E Jesus, ele veio para isso, para salvar a humanidade que estava perdida e sem esperança. E nesse capítulo que lemos aqui, nós vimos 2 versículos falando sobre que, apesar de tudo, até muitos principais creram nele, mas não confessavam Jesus por causa dos fariseus, olha aí, para não serem expulsos da sinagoga. Pessoas de alto escalão, pessoas importantes, pessoas que creram em Jesus, mas não confessavam publicamente com medo dos fariseus. E quando a gente observa os fariseus, ele era uma seita religiosa, e eles eram observadores da Torá, do Pentateuco, eles eram observadores da lei, eles trabalhavam à risca, mostrando que todo homem deveria seguir a lei ao pé da letra, coisa que nós sabemos que isso seria impossível. Mas esse era os fariseus, eles tinham grande influência no meio daquela sociedade, e junto com esse grupo dos fariseus também tinham os saduceus e também os essênios, que também faziam parte, e esse grupo foram os que perseguiram Jesus, eram os religiosos da época, eram pessoas que o nome fariseu quer dizer separado, ou aquele que divide. Separado por quê? Porque talvez seja numa questão de se separar inteiramente, ao ponto de se achar que seja melhor do que todas as pessoas. Mas enquanto eles se achavam os melhores, os doutores, os que sabiam de tudo, os que seguiam a lei ao pé da letra, guardavam os sábados, Jesus via eles como hipócritas. Jesus via eles como sepulcros caiados. Jesus via eles como fingidos. Até mesmo João Batista os chamaram de raça de víbora. Mas esses eram os fariseus que o povo não confessavam Jesus por medo, porque eles pressionavam as pessoas que se decidiam a servir Cristo e ser um cristão. E eles ainda tinham e falavam em suas palavras que eles eram discípulos de Moisés, e que o Messias não era Jesus, e que Messias, aquele Jesus Cristo, estava blasfemando, falando coisas que não eram de Deus. Porque a Bíblia é clara quando ela diz que ele veio para os teus e os seus não o receberam. Mas todos quanto creram nele, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então eu quero que você entenda isso, para que nesta noite nós venhamos refletir que tipo de crente nós temos sido. Porque se a gente vê essa questão de ocultar o cristianismo, a nossa fé já é antiga. Por causa de uma pressão maior, por causa de um poder maior, muitos têm se intimidado, têm calado e não confessado que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Nós vivemos em pleno século 21, um mundo pós-moderno, onde as pessoas hoje, todo mundo é cristão. Eu sou cristão, mas é um tipo de fé que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, então preferem confessar Cristo como Salvador. Todo mundo confessa, mas como Senhor não, porque todos querem ser salvos,
mas ninguém quer obedecer à voz do Senhor. Ninguém quer obedecer à palavra, nem todos estão dispostos a obedecer à palavra de Deus. Naquele tempo, grandes pessoas, grandes líderes se rendiam, recebiam a palavra, mas não confessavam publicamente porque tinha medo daquela seita dos fariseus, daquele povo que perseguia os cristãos e fazia grandes males. Então eu quero que você entenda que hoje nós vivemos num mundo onde tem vários cristãos. Tem ícone cristão, tem cantor cristão, tem ator cristão, tem apresentador cristão, mas não confessam Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor. É um tipo de convenção esquisita. É um tipo de crente duvidoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não temos que nos envergonhar de Cristo. Nós temos que ser verdadeiramente cristão. E muitos, pelas percas e os ganhos, não querem. Muitos, por perderem muito ou ganhar alguma coisa, confessar Cristo diante da multidão, publicamente, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. É a obrigação que nós temos de honrar o Deus que nós servimos, não importa se é em casa, na rua, no comércio, aonde quer que você esteja. Se lhe perguntar, você vai se apresentar como um servo, um cristão abençoado na presença de Deus. Mas hoje está difícil, porque são várias estrelas. Veja aqui que a Bíblia diz que apesar de muitos principais creram nele, não o confessavam por causa dos fariseus. E hoje nós estamos vendo isso acontecer constantemente. Crente 007. Crente que só é crente dentro da igreja. Na empresa ele não é crente, lá na rua ele não é crente, aonde ele passa ele não é crente. Se alguém pergunta alguma coisa, até se ele é cristão, ele diz assim: eu vou na igreja de vez em quando. Que tipo de crente é esse? Que tipo de fé é essa que nós professamos? Porque se nós negarmos ao nosso Deus, o que será de nós? Então precisamos confessar, publicamente dizer: eu sirvo ao Deus de Israel, eu sirvo a Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. E era isso que estava acontecendo. Os principais, pessoas importantes, pessoas de posição, calavam-se, com medo dos fariseus, e com medo de serem expulsos da sinagoga. A sinagoga pode representar com medo de ser expulso da empresa, com medo de ser expulso da televisão, com medo do contrato ser cortado. Aí viram uns crentes o quê? Crente que diz que é crente, mas não tem fruto de crente. Por quê? É crente, mas dança na boquinha da garrafa. É crente, mas está cantando música do mundo e o contrato continua. É crente, mas está fazendo tudo que o diabo gosta e o diabo quer. É crente, mas continua fazendo as mesmas obras que o povo do mundo faz. Ah não, mas eu sou um crente light, diferente. Eu sou um crente diferenciado. Não existe isso. Ou você é ou você não é. Ou você vai servir ou vai deixar de servir, porque de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Então se decida por Deus, meu amigo. Se decida em servir a Cristo de verdade, e peito aberto, confessando, dizendo: verdadeiramente o Deus que eu sirvo é o Deus vivo, todo-poderoso. Então nós vivemos essa situação. Por causa das percas e ganhos, muitas pessoas deixam de confessar Jesus. Até que ponto você será um crente? Até que ponto eu serei um cristão? Porque chegará tempos, e isso não vai demorar, que quando a igreja for arrebatada dessa terra,
Muitos terão que se decidir. Quem estiver em cima de muro por aí, quem estiver indeciso por aí, vai ter que tomar a decisão, se vai servir a Deus de verdade, ou se vai abandonar a fé, e vai agradar e abraçar o mundo, porque é momento de decisão, é momento de reflexão. Nós estamos vivendo um tempo difícil, porque o versículo 43 diz assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa é a resposta. Por que que isso acontece? Porque infelizmente essas pessoas chegaram dentro da igreja, dentro da casa de Deus, e não mudaram, não tiveram mudança, porque ser cristão é ser diferente, ser evangélico, ser um cristão, é você ter direções diferenciadas, rumos diferentes a seguir. É você que roubava, não rouba mais, você que fazia o mal, não faz mais, você que vivia uma vida outrora errada, distorcida, você muda. É isso que é evangelho, é mudança de atitude, é mudança de vida. E o que é pecado? É errar o alvo. E tem pessoas que já errou, já estão distantes, mas continuam dizendo que é cristão. Mas o verdadeiro cristão confessa a sua fé. O verdadeiro cristão brilha entre as trevas. O verdadeiro cristão é sal e luz entre esse mundo de trevas e horror. Então, meus queridos e amados irmãos, é porque amaram mais a glória dos homens. Veja que muitos não desfazem o contrato, muitos não abrem mão da fama, muitos não abrem a mão de ser uma estrela. Por quê? Porque querem a glória do homem e deixa a glória de Deus de lado. Mas o crente que converte de verdade, ele deixa tudo por amor a Cristo. A Bíblia diz que aquele jovem rico chegou até Jesus dizendo: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Já tenho observado, praticado, obedecido. Jesus diz: vai e vende tudo que tu tem. Ele se afastou triste. Por quê? Porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem ama Deus de verdade, não importa com a posição, não importa com o que terá que perder, mas o importante é que no final ele tem um céu de glória aguardando e lhe esperando pela sua fidelidade. Vivemos num tempo onde a fé não tem sido mais provada, onde a perseguição já não é tanta. Mas mesmo no nosso país, muitos negam Jesus por coisas mínimas. Então, a Bíblia diz o seguinte, em Atos 5:29, a igreja já sendo perseguida, veja o que Pedro vai dizer: é melhor antes obedecer a Deus do que os homens, porque aqui a perseguição está cerrada. Veja que pessoas receberam a palavra de Deus e não confessavam Jesus. Mas aqui é diferente com um cristão convertido, porque eles estão sofrendo afronta, eles estão sofrendo ameaça, mas ele está dizendo: antes eu quero obedecer a Deus do que os homens. Isso é fé. Isso é certeza e convicção que você verdadeiramente é um cristão transformado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Romanos 1:25 diz: adoraram mais a criatura do que o Criador. O Deus que nós servimos é um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Entendam isso, porque se nós acharmos que Deus vai ser levado pelas nossas atitudes errôneas, estamos perdendo tempo, porque Deus está pronto a perdoar a qualquer pessoa, está pronto para levantar aquele que caiu e se arrependeu, para se colocar de pé. Ele está pronto para perdoar e te abraçar e te dar uma nova oportunidade. Agora nós devemos entender que a glória de Deus Ele não divide com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu sei que você que está aqui nessa noite já passou por diversos processos de provação, de não querer sair de um lugar que você se sentia bem lá
e teve que sair por causa do Evangelho. Você foi discriminado, você foi mal compreendido, e alguém disse: eu não quero cristão aqui, porque estes não confessavam Jesus publicamente por causa dos fariseus e com medo de serem expulsos das sinagogas. Preocupado em não participar mais dos rituais do judaísmo. Agora, se você está infiltrado como um crente secreto, vai continuar tudo normal. Não estou dizendo que você tem que chegar lá no seu emprego, você precisa trabalhar, mas não negue o Deus que você serve quando Deus te der a oportunidade. Fale de Deus para as pessoas, anuncie a palavra de Deus para as pessoas. Era o que o apóstolo João está registrando, que não foram poucos judeus ilustres que reconheceram Jesus, que não reconheceram Jesus como Cristo. Não foram poucos, irmãos. Então João está enfatizando aqui que eram muitos judeus ilustres, que reconheceram Jesus Cristo, mas não tiveram coragem de confessar. Agora veja em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus e depois dos gregos. Então o Evangelho, ouça bem o que está sendo falado aqui nesta noite, o Evangelho é questão de honra. Eu vejo pessoas e mais pessoas lutando por uma cadeira em um lugar X, mas a maior cadeira Deus já nos deu. Eu vejo pessoas buscando glórias de homens e desprezando a glória de Deus. Eu vejo pessoas abraçando causas humanas e desprezando as causas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não negue a sua fé, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de Cristo, porque o maior preço Ele pagou por mim e por você, lá na cruz do Calvário, quando derramou até a última gota de sangue. Jovem, na escola, fale de Jesus para os seus amigos. Ei, irmão que está no seu local de trabalho, quando tiver a oportunidade, fale de Jesus para os seus amigos. Ei, você que me ouve nessa noite através do canal Ebenezer Oficial, aonde você estiver, fale de Jesus sem temor, sem medo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Crente covarde, crente cristão meia tigela, meia boca, que diz ser cristão e não é nada, crente covarde, crente que se vende por qualquer balinha, em nome de Jesus vai te converter. É tempo da igreja se erguer como Pedro, é tempo da igreja se erguer como Estevão, os demais discípulos, que mesmo caminhando para a morte, eles continuavam professando e dizendo: eu não abro mão da minha fé. É o que acontece na atualidade de hoje. Nós sabemos, queridos e amados irmãos, que muitos têm negado o nome de Jesus. Nós sabemos que Paulo também era um perseguidor, mas a Bíblia vai dizer que ele se converte ao cristianismo. Os irmãos conhecem a história. Agora veja bem, creram que Jesus era o Cristo, mas não confessaram a fé nele por medo dos fariseus. Romanos 1,16:
Mateus 10, 28, 33. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A Bíblia diz que eles converteram, creram no Senhor Jesus Cristo, mas não confessavam com medo dos fariseus, com medo dos homens, com medo de uma seita religiosa. Mas a Bíblia diz em Mateus 10, 28 ao 33, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas temei aquele que tanto pode matar o corpo e também pode lançar a alma no inferno. Ei, é melhor temer a Deus, está entendendo? Aqui eles preferiram temer os homens, crentes covardes, crentes que ainda não eram convertidos, preferiram calar. Mas crente fiel como Pedro está dizendo, antes temei a Deus do que os homens. Ele está dizendo, não importa o que o homem vai me fazer, mas a minha salvação está garantida, porque Jesus Cristo continuará sendo o Senhor e Salvador da minha vida. Mas o grande temor deles era perder os status, perder a posição de privilégio, deixar de ser reconhecido, deixar de ter as mordomias, deixar de ser influente na sociedade. Mas a Bíblia, queridos e amados irmãos, vai nos dizer, vai nos mostrar com toda certeza, que aquele que verdadeiramente crê no Senhor e confia nele, esse permanecerá para todo sempre. Não é a situação, não é o gigante, não é o inimigo, não é a fornalha, não é nada vai poder separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez você chegou aqui e você está dizendo, mas essa palavra é muito dura, é uma palavra de decisão. Ei, não há mais momento para a gente ficar brincando de ser crente, é momento da gente focar os olhos em Jesus e dizer, Jesus, me ajuda, me acode, porque eu estou aqui e eu quero te servir. Não dá tempo para viver na indecisão, não dá tempo para continuar sendo crente, agente secreto, não dá para continuar buscando os status, os posicionamentos, agradando a homens e desagradando a Deus. Vai se vender? Não pode. A bênção que Deus tem para ti é muito maior do que esse mundo inteiro nas tuas mãos. Que a Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É desse jeito, igreja do Senhor Jesus. Se a gente olhar a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que a partir do capítulo 1, Paulo começa a advertir os cristãos. Paulo aqui está advertindo eles, ainda que lhe apresente alguém pregando um outro evangelho, do qual nós já temos vos ensinado, seja maldição, seja anátema. Paulo está ali naquele momento preocupado. Por quê? Porque muitos que vinham para o cristianismo agora queriam voltar às práticas do judaísmo. Então Paulo vai dizer no capítulo 1 de Gálatas, advertir os irmãos. Outra hora ele está dizendo, falando também sobre outro evangelho não aceita. Paulo fala da sua conduta no judaísmo. Paulo vai dizer, olha, eu sou judeu de Tarso, e eu era um observador da lei, mas fui escolhido ainda no ventre da minha mãe. Eu pratiquei todos os ritos, eu pratiquei a lei à risca, mas eu era um perseguidor. Eu maltratei, eu matei cristão, eu persegui cristão. A religião é um perigo, porque o crente religioso, ele pode até matar o seu próximo. O crente religioso, ele não importa se alguém vai morrer ou se alguém vai sobreviver, ele quer se dar bem, ele quer ter posição, ele quer ter nome, ele quer ter destaque.
Ele quer estar entre os holofotes da vida, mas eu te digo em nome de Jesus Cristo, não queira os holofotes, mas queira mesmo estar nos bastidores, orando e consagrando e buscando a presença de Deus, porque a honra, a glória é para Ele. Paulo fala da sua vida, das práticas que ele teve, da experiência que ele teve, porque Paulo não era qualquer um. Paulo era alguém que estudou na melhor escola da época, aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era um rabino, um mestre, um doutor da lei. Ele era membro do Sinédrio, ele fazia parte do grupo dos fariseus. Ele tinha a sua importância, ele tinha a sua participação, respeito, porque era alguém muito entendido. E uma coisa hoje me chamou a atenção, que os escribas, aqueles que escreviam os manuscritos, aqueles que escreveram a Torá, aqueles que se dedicaram a escrever as leis, eles de tanto escrever, com tanta cautela, que eles decoravam todas aquelas passagens. E quando a Bíblia fala sobre um mestre, sobre um doutor da lei, está falando de um escriba, de alguém que tem domínio sobre a palavra, de alguém que conhece a profundo a palavra, de alguém que fala com certeza daquilo que está falando. Então quando tu vê falar sobre mestre, sobre alguém que é importante, é porque esse alguém é conhecedor da palavra, da lei. E se nós olharmos aqui, Gamaliel era alguém assim, muito instruído. E Paulo estudou juntamente, aprendeu com ele. Só que uma mentalidade, por mais inteligente que ela seja, quando ela é mal formada, ela faz o mal. Não adianta ser inteligente para disseminar o ódio. Não adianta ser inteligente para separar as pessoas, para colocar um fardo pesado nos ombros das pessoas quando eu não quero levar. E era isso que acontecia no judaísmo, era isso que acontecia entre os fariseus. Eles colocavam cargos pesados nos ombros das pessoas, enquanto eles não carregavam a palha. Jesus falou sobre isso. Paulo está relatando em Gálatas tudo isso. Ele está dizendo e falando também da para buscar os cristãos, amarrar os cristãos e conduzi-los a Jerusalém para serem julgados. Quais os cristãos? Aqueles que confessavam Jesus como Salvador da vida deles, como Senhor da vida deles. Não é diferente hoje. Muitos estão sendo perseguidos, mas muitos já retrocederam, muitos já apostataram da fé. Não aguentam a pressão. Na primeira entrevista de emprego, quando pergunta, tu é cristão? Não, sou não. Já foi reprovado. Seja um crente de verdade. Seja um cristão convicto do Deus que você serve, do que Ele vai fazer. Então em Gálatas, a partir do capítulo 5, eles estão tão envolvidos no judaísmo que eles querem trazer a circuncisão. Aí Paulo entra e diz, gente, nem circuncisão ou incircuncisão tem valor algum, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o encontro que eu tive com Ele. Não é preciso mais se sacrificar dessa maneira. O maior do sacrifício foi feito, e o nome do sacrifício foi Jesus Cristo ter morrido naquela cruz. Em nome de Jesus, não volte para os rituais. Tem muito crente voltando para as tradições,
Tem muito crente que começou bem e agora está praticando as mesmas obras que ele praticava quando estava lá fora e achando que está tudo normal. Ei, Deus te chamou para ser diferente, Deus te chamou para fazer a diferença, Deus te chamou para ser um crente lavado, remido pelo sangue de Jesus. Muitos dos cristãos que tinham convertido ao cristianismo estavam voltando às práticas da lei, voltavam a praticar. Por quê? Porque é algo sobrenatural, irmão. Agora você imagina, a pessoa está num lugar onde tem ritual, aonde tem cortina, aonde tem templo, aonde tem candelabro, aonde tem um lugar santo, onde tem adereços. Era fácil. Agora estar num lugar, na presença de um Deus invisível, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e apresentou os discípulos, e se apresentou novamente no Pentecoste, e depois subiu para estar com o Pai. Aí as pessoas olhavam e diziam: mas a minha tradição é muito melhor. O que eu estou fazendo aqui? Porque lá eu não tinha perseguição, lá eu não tinha nenhum tipo de ameaça, e aqui eu estou sofrendo perseguição, estou para ser torturado. Mas o que vale mais, a glória dos homens ou a glória de Deus? Você vai trocar o banquete que Deus tem para ti pelo prato que Satanás está lhe oferecendo? Com o que você vai escolher, o prato ou o banquete que Deus tem para ti? Porque muitos estão trocando Jesus por qualquer coisa. Muitas pessoas estão negando Jesus por qualquer coisa. Tem muita gente que perdeu a noção de que é verdadeiramente ser um cristão lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ei, mas nós estamos num mundo pós-moderno, nós estamos vivendo num tempo, uma atualidade onde tudo é possível, tudo pode acontecer, e Deus não mudou. Ele ainda continua sendo o mesmo. A porta ainda continua apertada. O caminho ainda continua sendo o caminho estreito. E a única forma da igreja alcançar o céu um dia é andando no caminho estreito, sendo um crente transformado, liberto pelo poder de Deus. Caso contrário, fica difícil de se salvar. Fica difícil. É muito oba-oba, é muita euforia e pouca presença de Deus. Mas ainda bem que tem um povo, ainda bem que tem um remanescente, ainda bem que ainda tem mulheres, homens de Deus, porque um dia Elias achava que só tinha ele como profeta. Alguém vai olhar e dizer, Deus mesmo vai dizer: ei, acalma, o teu coração ainda tem 7.000 que não se prostrou diante de Baal, não se rendeu a Jezabel, não se rendeu a Acabe. Sabe o que é isso? Crente, ainda permanece o remanescente. Custa o que custar, aconteça o que acontecer, ainda vai ter um crente jorrando azeite, ainda vai ter um jovem jorrando azeite e a graça de Deus, ainda vai ter mulheres cheias do Espírito Santo, aleluia. Se você crê nisso, dá um glória, aleluia. João interpretou esse receio ao assumir a crença em Jesus como preferência à glória humana, em vez da glória de Deus. Mas você sabia que é bíblico quando a Bíblia diz em Lucas 12, 8 ao 9, confessar Jesus Cristo diante dos homens é uma obrigação nossa. Olha o que diz aí em Lucas 12, do 8 ao 9. Todo aquele que me confessar diante dos homens ou dos outros, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Eu vou negar, será negado por Jesus. Eu não nego, não será negado por Jesus. Nós estamos, segundo uma pesquisa feita, nós somos 60 milhões
de evangélicos no Brasil. 60 milhões de evangélicos. No Brasil. Agora, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, não quer que tenha só 60 milhões de evangélicos, Ele quer que tenha 100% de evangelho no Brasil e 100% em todo o mundo. Porque o desejo dele é que nenhuma alma se perca, mas que todas elas cheguem ao pleno arrependimento e se arrependa de verdade. Mas o que adianta ter 60 milhões, se quando a peneira passar, não vai ficar mais 60 milhões? Do que adianta ter 70, 80 milhões, se quando a peneira passar, a prova chegar, não fica ninguém? A preocupação não é a quantidade, é como é que estão se comportando e se posicionando esses 60 milhões. Porque aqui tinham pessoas que creram em Jesus, mas não confessavam, com medo dos fariseus, com medo de serem expulsos da sinagoga. O que tem de pessoas dizendo ser cristão, que a hora que a coisa arrochar vai pular fora e vai dizer: eu não conheço esse homem e nunca vi falar no nome dele. Não são poucas, porque não adianta ter quantidade. É bom, quantidade é, mas a qualidade é muito melhor. O que Deus quer, se é 70, se é 1 milhão, se é 100 milhões, Deus quer pessoas convertidas. Deus quer crentes de verdade, não é crente meia boca, meia tigela, crente que fala que é crente só por falar, carrega uma Bíblia, até veste um paletó, fica dando cano nos outros, enganando os outros, mentindo, falando isso, falando aquilo, e não tem coragem de dizer: eu errei, eu preciso me arrepender, eu preciso me levantar. Continua vivendo a mesma vida sem se arrepender. Mas Deus está preocupado com uma igreja que persevera, uma igreja que mesmo levada ao cenário da morte vai dizer: pode matar, porque eu vou continuar dando glória ao meu Deus. É tempo da igreja despertar. É tempo de nós estarmos acordados mais ainda, porque não tem mais nada, irmão, para acontecer. Só o que está faltando é a trombeta soar e a igreja ser tirada dessa terra. Agora veja, quando você confessou Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, a reação contrária aconteceu com você? É você que me ouve. Quando você veio para Cristo, aconteceu reações contrárias. Pessoas se afastaram de você, pessoas criticaram você, pessoas perseguiram você, falaram um monte de coisa para você. Aconteceu, né, irmã Camila? Acontece, tem como, porque para muitos nós somos loucos. Deixar o mundo de farra, de festa, e estar dentro de uma igreja sentado no banco, sem poder fazer nada, é o que eles acham. Porque eles acham: mas o que vocês vêem na igreja? O que tem lá dentro? O que é que vocês ganham lá? Eles não sabem que aqui nós estamos vivendo o melhor lugar na face da terra. Eles não sabem que aqui nós estamos nos alimentando do sobrenatural, dessa paz que o mundo procura e jamais encontrará, porque só tem paz quem está na presença dele. E Deus nessa noite está dizendo: meu filho, fica tranquilo, porque o mundo vos odeia, odiou a mim também, o mundo vos persegue, perseguiram a mim também, e se ainda custe a vossa própria vida, ficai firme, porque eles só podem matar o corpo, mas eu garanto o céu de glória. Um céu de glória está nos aguardando. Um céu de glória e de maravilha está nos aguardando, e nós vamos entrar no céu, aleluia. É isso aqui que é difícil, porque o povo se converte, aí logo vem as afrontas, e ele pega, retrocede. Cantor Matos Nascimento, quando ele se converteu ao evangelho, quando encontrou dentro do avião um folheto que estava no bolso dele, e dizia assim: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?
e ele era tocador dos ex-trombonista dos Paralamas de Sucesso, e estava no auge, e andando, e no programa de Faustão, e viajando para o mundo afora. Quando ele leu aquele versículo, ele disse: eu preciso me render a Deus. Quando ele chegou em casa, ele conta no seu testemunho, ele chegou e sentou na cama do quarto, calado, impactado, porque ele tinha feito uma aliança. Ele disse: a partir de hoje, eu deixo tudo para servir a Jesus. A mulher dele olhou e disse: o que está acontecendo? O que foi? Você está diferente, chegou aqui e tal. Ele disse: a partir de hoje eu sou um crente. Ela olhou para ele, deu um sorriso e disse assim: fuma um cigarro que isso passa. Os irmãos conhecem o testemunho dele, a prova que ele passou por causa de Jesus. Isso é convenção de verdade. Não vê isso mais. Não vê esses obreiros, muitas das vezes aí se aparecendo de uma hora para outra, sem testemunho de vida, sem história de vida, e já chega pregando porque fez um curso de teologia, fez um bacharel e tal, e agora acha que é o doutor da causa. Não tem experiência de vida, não tem intimidade com Deus, não sabe o que é sofrer, não sabe o que é passar uma luta, uma dificuldade. E então os irmãos conhecem a história dele. Era uma celebridade, alguém conhecido, alguém renomado, e agora vai perder tudo por amor a Jesus. Perdeu tudo. Dormia em cima de uma laje, e a esposa e a sogra dentro de um cômodo pequeno debaixo da laje, porque não cabia ele, e o esgoto estourava na porta. Aí tinha irmão religioso que quando terminava o culto dizia assim: já vai para casa, vai chover. Irmãos maldosos, sabia que ele ia dormir em cima da laje debaixo de chuva, e ele ia, e Deus o honrou, trouxe um casal, falou com ele e abençoou. Hoje canta para a glória de Deus, tem quase 30 anos de carreira. Sabe o que é isso? E ainda com a mesma unção, a mesma graça. Sabe o que é isso aí? Chamado de Deus, renunciou tudo por Jesus, e hoje adora o nome de Deus. Honra, irmão, porque Deus tem o céu para mim e para você, mas Ele também tem abundância para te entregar aqui, ó. Deus tem prosperidade. Deus não te trouxe para você viver mendigando, não. A prova vem, a luta chega, mas uma hora ela passa, porque o choro pode até durar uma noite, mas pela manhã, aleluia, vem a alegria, vem a alegria, vem a vitória. Ei, você não precisa correr atrás da bênção, ela vai te acompanhar. Tem gente correndo atrás da bênção, e a Bíblia diz no Evangelho que e estes sinais seguirão os que creem. As promessas de Deus vão te acompanhar, a bênção de Deus vai te acompanhar. Aonde você passar, vai passar sem, mas a bênção que tem para ti é tua, e ninguém põe a mão, porque o Deus que você serve é um Deus zeloso, um Deus que te conhece, um Deus que te formou, um Deus que viu que você renunciou tudo para servir a Ele, e está feliz, está alegre. Não murmure, não reclame quando a prova, a luta chegar. Eu sei que você já sofreu muitos prejuízos e perseguição. Mateus capítulo 16, 25: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la. As coisas de Deus é assim. Porque se você não abre mão do mundo, se você não abre mão da vida que o mundo oferece, você vai só perdendo, mas quando você deixa de viver as suas próprias vontades e começa a fazer a vontade de Deus, as coisas começam a mudar a direção na sua vida. Deus começa a abrir porta, Deus começa a cumprir as promessas, Deus começa a trazer até a sua vida aquilo que você precisa para ser muito feliz. Continue falando de Jesus. Quero que você lembre que desde a primeira geração de Jesus houve pessoas que sofreram até mesmo a morte em consequência
da sua conversão a Cristo. Por que não falar de Estevão, o primeiro mártir? Foi apedrejado, porque um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem que não negou a fé, levaram ele para o lugar, olha que negócio é esse, e ele pregava com ousadia, com determinação, e a Bíblia diz que apedrejaram Estevão até a morte. É assim que acontece com o verdadeiro convertido. Outros discípulos, como Judas, que já tinha morrido enforcado por ter vendido Jesus, agora nós temos também Tiago, que morreu ao fio da espada. Por que não falar de Paulo, que foi um grande pregador, carregava no seu corpo as marcas de Cristo, sofreu muito, chorou muito pelas vidas e foi decapitado. Será que nós somos melhores do que eles? Não somos. Será que nós somos pessoas especiais muito mais do que eles? Não. Porque como perseguiram a eles, perseguirão a gente também. Então nós precisamos continuar firme na presença de Deus. Agora, irmão, eu quero encerrar dizendo aqui uma passagem importante, que fala, João 9, fala do milagre que Jesus cura um cego de nascença. Jesus curou o cego de nascença, chega, ele é cego, os discípulos olham assim e dizem assim: Senhor, quem pecou? Esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus, olhando para os discípulos, disse assim: não foi ele e nem seus pais, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse aqui. E Jesus fez cuspe nos dedos e molhou na terra e fez lama, fez lodo e passou nos olhos daquele cego e disse para ele: lava no tanque chamado Siloé. E a Bíblia diz que aquele jovem foi lá, lavou e voltou vendo. Só que o boato correu. Alguém estava dizendo: mas não era esse o cego? Mas está parecido, não é? Porque o evangelho, quando entra na vida da pessoa, ele muda. Porque este cego aqui retrata toda a humanidade distante de Deus. Então as pessoas olham: é o cego mesmo, é. Aí chega nele: você é aquele cego? Sim. Eu não sei, eu estou vendo. Fui curado. E aquela situação se desenvolve de forma que provocou um reboliço entre os fariseus de Jerusalém. Eles ficaram preocupados: que negócio é esse? Cego de nascença enxergando? Tem que saber o que esse Jesus está fazendo. E o que eles faziam para tentar impedir o ministério de Jesus? Calar as pessoas. Você acha que quando Lázaro foi ressuscitado, ele não sofria retaliações? Claro, irmão. Lázaro se tornou alguém que talvez fosse na atualidade de hoje, teria que ter companhias de escolta para que ele não fosse morto. Era tanto que ele ficava preocupado, as irmãs preocupavam com Lázaro. Por quê? Porque ele era uma ameaça, porque quem olhava Lázaro andando dizia: é o que Jesus ressuscitou. Era como se fosse um outdoor ambulante propagando aquilo que Jesus faz. Então a missão dos fariseus era calar. E o que eles fazem? Eles correm, está lá no capítulo do livro de João 9, se você ler os versículos, você vai ver no versículo 20 até o 22, que eles vão pressionar os pais do menino. Aí vai chegar assim: que negócio é esse? Eles chegaram pressionando. Aí o pai olha para um lado, olha para o outro e diz: ei, esse rapaz já tem idade suficiente. Pergunta para ele, porque eles tinham medo de perder o lugar na sinagoga.
Porque infeliz foram aqueles pais, porque era para os pais dizer assim: foi Jesus que curou, está curado e glória a Deus. Mas eles com medo, porque eles já criam na obra que Jesus fazia, mas eles tinham medo dos fariseus, e com medo de ser expulso da sinagoga, eles disseram assim: vai procurar para ele que ele tem idade suficiente. Ou seja, omitiram, se acovardaram. Aí eles disseram: então vamos atrás do rapaz. E quando chega com o rapaz e começa a conversar, o rapaz disse: eu não sei se foi Jesus, quem é que foi, eu não sei o que aconteceu, mas estou vendo. Eu era cego e agora eu estou vendo. É isso que o Evangelho faz. Talvez alguém olhe e diz assim: mas o que aconteceu? Eu não sei, mas só sei que eu estou vivendo feliz. Eu só sei que a minha família foi alcançada. Eu só sei que eu era um bebum, drogado, vivia na sarjeta, estava no lamaçal do pecado, não valia nada mais. O que foi que aconteceu lá naquela igreja? Não é igreja, não é religião, é Jesus, é o Evangelho, que tem poder de mudar caráter, que tem poder de mudar personalidades, que tem poder de mudar a nossa vida radicalmente. Eu estou diante de uma plateia de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que foram alcançados por esse Evangelho, e hoje tem 1001 motivo para dar glória. Aleluia. Podem nos chamar de louco, podem nos chamar de loucos varridos, não tem problema, porque o que nós sentimos aqui chama-se graça especial. Não troque, não se renda, não cale diante de uma oportunidade que o inimigo vai te apresentar. Continue no seu foco, continue honrando o Deus de Israel, porque na hora e no momento certo Ele vai te exaltar. Jesus chegou até aquele moço: fui curado, não tem como. Talvez tenha sido um profeta, não importa, fui curado, estou vendo. Expulsaram o jovem. O texto vai dizer, no capítulo 34, 35, que Jesus, sabendo que havia expulsado aquele jovem, Jesus foi ter com ele. Quando Jesus se apresenta àquele rapaz, ele nem sabia direito quem era Jesus, e pensava que se tratava de um profeta. Quando Jesus se apresenta a ele, a Bíblia vai dizer que ele naquele momento creu e adorou o nome de Jesus. Quando Jesus se apresenta e diz: está lembrado a obra que foi feita? Foi eu. A Bíblia diz que ele adorou imediatamente ao Deus Todo-Poderoso. Foi expulso da sinagoga, mas foi aceito por Jesus. Rejeitou a glória do homem, mas recebeu a glória de Deus. Os pais se acovardaram, mas ele preferiu estar com Jesus. Sabe qual é o pior cego? É aquele que vê e faz de conta que não está vendo. O pior cego é aquele que vê, tem consciência e continua dizendo que não está enxergando e não está vendo nada. Ei, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para ti que está em casa e vocês que estão aqui, que é tempo de reflexão, é tempo da gente ver como é que nós estamos, como está o nosso altar diante do Senhor nesses dias, nos últimos dias que estamos vivendo. É hora de melhorar, é hora de se levantar, é hora de sacudir a poeira, é hora de decidir a quem nós iremos servir. Mas em que consiste a glória de Deus? Estamos terminando. A palavra glória significa majestade, majestoso, brilho,
esplendor. Isso é a glória de Deus. Agora veja que quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, entenda, Senhor, não só como Salvador, porque como Salvador, esses daqui, todos eles queriam. Todo mundo que você pergunta, você crê em Deus? Creio. Como que? Salvador. Vai ser salvo? Vou. E como Senhor? Ninguém quer. Porque o servo obedece ao seu Senhor. E nós somos apenas servos de Deus. Somos eternamente servos. Nós, como pastores, seremos eternamente servos, eternamente diáconos. Porque é assim que se sobe no Evangelho, é descendo. Quanto mais você desce, mais você cresce. Quanto mais você desce, mais intimidade você tem. Mas nós vivemos num tempo de estrelismo. Nós estamos vivendo um tempo no meio gospel. Várias estrelas, várias pessoas que em vez de adorar o nome do Senhor, estão escandalizando o nome de Jesus. Se tornaram profissionais em ganhar dinheiro com o Evangelho. Se tornaram pessoas profissionais naquilo que faz para enganar as pessoas. São pessoas que só têm a máscara, a capa. Era o que Jesus dizia dos fariseus. Jesus dizia: vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados, vocês não têm a graça, vocês só sabem pedir, perseguir e querem matar a fé das pessoas. É assim que estão muitos vivendo, dizendo ser religiosos cristãos, mas o verdadeiro crente genuíno é aquele que faz tudo para que o nome de Jesus seja glorificado. E quando alguma coisa acontece, seja ela grande como for, ele levanta a mão ao céu e alguém diz: você conseguiu? Ele diz: foi Deus que fez. Quando reconhecemos Jesus e assumimos diante dele, passamos a ter o direito de viver ligados a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: Jesus é a videira. João 15. E se nós queremos receber essa graça, se nós queremos sentir essa glória, nós temos que estar ligado, porque a Bíblia diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Mas todo aquele que quiser produzir alguma coisa, fazer alguma coisa no Evangelho, precisa estar ligado na videira. Porque Ele é bem claro quando Ele diz: porque sem mim nada podereis fazer. O que seria do pastor Roberto se não fosse a misericórdia de Deus? O que seria de nós nessa noite se não fosse as mãos poderosas de Deus? Se não fosse Ele permitir estarmos ligados nessa videira, pastor Jefferson, pastores e obreiros que aqui estão, se agarre a essa videira. Se agarre a essa videira verdadeira, porque dela você terá força suficiente para vencer o dia mau, para vencer as afrontas, para vencer a rejeição. Você será rejeitado, você será discriminado, você será deixado de lado muitas das vezes. Olharão e passarão por você, nem vai te olhar, mas fica tranquilo, porque o Deus que te chamou é fiel para cumprir todas as promessas, e no tempo e na hora certa Deus vai fazer esse milagre acontecer. Agora, para encerrar, viver na glória de Deus significa assumir um modo de vida de filho de Deus. Viver na glória de Deus significa assumir um modo de vida de filho de Deus. Quer viver a glória? Quer viver na glória? Quer sentir essa unção? Quer sentir essa graça? Então assuma um posicionamento como filho de Deus. Se coloque à disposição do Espírito Santo. Ser expulso da sinagoga pode significar algum tipo de perda ou prejuízo. Pode perder o emprego, pode perder a posição, pode perder amigo, pode perder família,
pode perder status, pode perder contratos, pode perder o que for, mas Mateus 10:37 diz: aquele que amar pai, mãe, filhos mais do que a mim, não são dignos de mim. Aqueles que amarem mais até a própria família, mais do que Jesus, não são dignos de Jesus. Esse é o evangelho que nós pregamos todos os dias. O evangelho de renúncia, o evangelho de insistência, um evangelho de perseverança, um evangelho de muita unção, de muita glória e de muito poder, mas também o evangelho de afrontas, perseguição, calúnias e grandes levantes. Mas não fique preocupado, porque a Bíblia diz que esta leve e momentânea tribulação que estamos passando vai nos produzir um grande peso de glória. Você será diferente depois desta luta, você será muito mais forte depois desta prova, você será um crente diferente depois que você atravessar esse Jordão, você será, aleluia, um crente muito abençoado quando atravessar essa muralha. Creia no Senhor, confia no Deus de Israel. A morte não é o fim para a igreja, a morte é o começo da vida eterna, e aquele que tem Jesus, não importa o que vai acontecer, que nós temos que perseverar e pensar e continuar agarrado nessa fé, dizendo: eu sou um crente que vou até o fim e não vou abrir mão das promessas de Deus.